Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Christian. Bom dia, Nicole. Bom dia, Ana Rita. Bom dia, Gabriele, Lucas, Isis, Ana Júlia. Ai, que susto aqui, não. Bom dia, Wellington. Bom dia, Leandra. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Giovana. Bom dia, Jordana. Bom dia, Gabriela. Desculpa. Bom dia, Maria Eduarda. Cadê? Bom dia, professora. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gabriela, Isabela, Marisol, Maria Luísa. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Mais ou menos, mas vai ficar. Vai ficar. Bom dia, Euler. Bom dia, Cristine. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Matheus. Pessoal, vamos lá. Antes de começar a aula de hoje, eu quero dizer que eu abri um fórum avaliativo domingo. Ele vai ficar aberto até sexta-feira. Tem 2 questões lá bem objetivas para você responder lá mesmo. E aí eu fecho o fórum e no domingo eu abro outro. Então toda semana vai ter um fórum para você responder lá mesmo, coisa rapidinha que você vai conseguir fazer assim com tranquilidade, que vai valer, né? A sua participação, a sua resposta, tudo está valendo aí como nota mesmo para o segundo bimestre. Então, se você ainda não respondeu o fórum avaliativo dessa semana, assim que terminar a aula ou as suas aulas, eu sugiro que você vá lá e responda, tá? Teve gente que eu deixei a semana inteira, de domingo até sábado, e não respondeu do primeiro. Então, esse segundo vai ficar de domingo até sexta. Coisa rápida, tem que responder, gente. E olha só, vocês participarem das aulas não computa como frequência, tem que entrar no GR8 todos os dias. A sua entrada no GR8, ela é a sua frequência, está sendo ali contabilizado as vezes que você entra, tudo que você baixa de lá, tudo que você verifica vai para a frequência desse período de distanciamento social. Então, entrar no GR8 todos os dias é muito importante. Essa aula vai ficar gravada, aí eu salvo essa aula, hoje à tarde ou amanhã de manhã eu consigo, que às vezes demora, eu vou ter outras aulas também, mas eu salvo essa aula, coloco lá, eu salvo no meu YouTube e coloco o link do YouTube lá no GR8, tá bom? Então, quem chegar atrasado, quem não puder assistir a aula, depois pode poder acessar essa aula que vai ficar lá no GR8, tá? E no meu Instagram, quem não tem o meu Instagram ainda ou não está acompanhando, eu sugiro que acompanhe, que lá no meu Instagram eu tenho um Instagram só para o colégio, só para os alunos, que é Prof. Janaína Bio. E aí esse Instagram mantém vocês aí atualizados sobre o que está acontecendo na biologia e também no colégio. E se quiser me perguntar alguma coisa, ou aqui ou lá, pode ficar à vontade, tá? Pessoal, nós vamos continuar a falar de plantas, do reino plantar. E na aula passada eu falei sobre fruto, fruta e pseudofruto. Quem não assistiu a aula passada deve assistir, é importante a aula. E aí hoje nós vamos falar assim, como que é a vida da planta, o que ela faz e os hormônios que ela produz. Então,
Uma coisa que eu quero assim que vocês já saibam é que esses hormônios, eles são produzidos pela própria planta e o homem hoje já consegue produzir esses hormônios de forma sintética e fazer com que essa planta então tenha interferência de hormônios que ele consegue colocar nessas plantas. E esses hormônios, eles não interferem nos nossos hormônios. Tem gente que fala, essas plantas aí, tudo cheia de hormônio. Isso é um mito, sabe, gente? Esses hormônios, por exemplo, eu cuido de orquídeas. Existem hormônios para a floração. Esses hormônios para a floração, para o amadurecimento, para o crescimento, eles não interferem na nossa vida, não causa câncer, não faz mal para a saúde, não tem nada disso, isso é mito, tá? Então, ele interfere na vida da planta, não vai interferir, eu não estou falando de agrotóxico, né? Agrotóxicos são substâncias tóxicas que são colocadas nas plantas para protegê-las contra insetos, contra pragas. Os agrotóxicos fazem mal para nós. Por isso que é melhor o orgânico. Agora, os hormônios, eles melhoram a qualidade do alimento e eles não fazem mal para nós, não. A gente vai ver aqui exemplos de frutos que foram amadurecidos, desenvolvidos com hormônios sintéticos que o homem colocou e melhora o desenvolvimento do fruto, melhora a qualidade da planta e não faz mal para nós não, tá? Então é mito as pessoas dizerem que os hormônios nos frutos fazem mal para a nossa saúde, que faz mal mesmo é o agrotóxico, tá? Então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, vocês vão me dizer se vocês vão enxergar essa tela. E aí nós vamos então falar de plantas. Estão vendo uma telinha aqui? Sim. Sim? Tá bom. Eu vou tentar. Pronto. Então nós vamos falar de fisiologia vegetal. A anatomia vegetal seria eu falar das estruturas que compõem uma planta. Então, o que compõe uma planta? Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Isso é anatomia, isso é a estrutura da planta. Agora a gente vai ver a fisiologia. O que é que essa planta faz? Quais são as funções que ela desempenha? Como é que ela vive? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, é chamado de fisiologia todas as vezes que eu analiso a função. Tem fisiologia animal. Então, eu analiso não só a anatomia, os órgãos que formam os sistemas, mas eu analiso também como é que esses sistemas funcionam. Então, a gente já viu a anatomia vegetal, falando de raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, e agora a gente vai ver como é que essa planta vive, que é chamada de fisiologia vegetal. Então, as características gerais para a gente relembrar de um vegetal é que o vegetal é formado por células eucariontes, então o núcleo é organizado com uma membrana nuclear chamada de carioteca. São seres autótrofos, quer dizer que eles produzem. Auto significa si mesmo, trofo significa alimento. Eles produzem o próprio alimento. Eles conseguem transformar moléculas inorgânicas, que é água e sais minerais, em moléculas orgânicas, por exemplo, carboidrato, glicose. Então, os vegetais conseguem transformar o inorgânico em orgânico. E isso então, eles produzirem o seu próprio alimento, por isso eles são classificados como seres autótrofos. Eles são fotossintetizantes. Então, a produção dessa molécula orgânica é a partir da luz. Há uma fotossíntese, então ele sintetiza na presença da luz, ele necessita dessa luz para sintetizar a molécula orgânica a partir de molécula inorgânica. E essa luz, pessoal, não precisa ser obrigatoriamente a luz solar, não. A luz solar é a principal. Mas as luzes artificiais que nós temos também fazem com que a planta consiga realizar a fotossíntese. Os vegetais, todos eles são multi ou pluricelulares. Não existe vegetal unicelular.
Se existe um ser eucarionte, autótrofo, fotossintetizante unicelular, ele vai ficar lá no reino protista. Ele não vai ficar aqui, ou ele vai para cianobactérias, ele vai lá para o reino Monera ou domínio das bactérias. Então, aqui para ser vegetal, para estar no reino plantar, e obrigatoriamente ele tem que ser multi ou pluricelular. Então, vamos aí a algumas, relembrando aí algumas características do vegetal. Eu preciso falar de xilema e floema. Pessoal, assim como nós temos vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares sanguíneos, a planta ela também tem vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva são chamados de xilema e floema. Para você não se confundir, o xilema, vamos aqui acompanhar, por exemplo, uma parte desse tronco. Então, a gente tem o suber, que é essa casca, ela é formada por células mortas. Tem o floema, o floema é vaso condutor de seiva. Tem o câmbio, que é a estrutura como se fosse o esqueleto dessa planta. E tem o xilema, que também é vaso condutor de seiva. Então, para você não se confundir, onde é que fica o xilema, onde é que fica o floema, eu quero que você se lembre que o xilema fica no mais interior do tronco, do caule, e o floema no mais exterior. Então, você pode associar xilema dentro, floema fora. FF do floema com fora, para você não se confundir. Então, o xilema fica dentro e o floema fica fora. E o que é isso? O xilema é o responsável por conduzir seiva bruta. Ele é responsável por conduzir das raízes para as outras partes da planta água e sais minerais que foram absorvidos do solo. Aí essa água e sais minerais que estão indo pelo xilema, lá nas folhas vai acontecer fotossíntese. Essa seiva bruta vai ser transformada em seiva elaborada. E aí essa seiva elaborada vai ser redistribuído para a planta a partir do floema, que é o que está fora. Então você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, o Aedes aegypti, mosquitinho sugador de sangue, que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As fêmeas sugam sangue e os machos se alimentam de seiva vegetal. Como que ele é capaz de se alimentar de seiva vegetal? Quando ele vai com a trombinha dele lá no caule da planta, ele vai direto no floema, que é essa parte de fora. Então, esse floema está conduzindo substâncias muitas vezes açucaradas, substâncias que vieram da fotossíntese. Então, o xilema é interno, o floema é externo. Xilema dentro, seiva bruta, água e sais minerais. Floema fora, seiva elaborada, moléculas orgânicas como, por exemplo, carboidrato, glicose. Tá? Então, é importante saber de xilema e floema. Xilema dentro, floema fora. Xilema dentro, água e sais minerais. Floema fora, seiva elaborada. Substâncias orgânicas, principalmente carboidrato. Por isso que o mosquitinho consegue, o macho se alimenta de seiva elaborada, substâncias açucaradas que a planta produz, enquanto que a fêmea suga o nosso sangue para a maturação dos seus ovos. Então, o xilema e floema são tecidos vegetais responsáveis pela condução da seiva. Seria como se fosse veia e artéria no nosso corpo. A principal diferença entre esses vasos condutores é que o xilema transporta água e sais minerais, que é seiva bruta, é o que está sendo absorvido lá das suas raízes pelo solo, e o floema conduz substâncias orgânicas. Pode ter proteína, lipídio, carboidrato, que é a seiva elaborada. Vamos falar então agora um pouquinho de tudo que a planta faz. Vou falar das funções de tudo que ela realiza e também dos hormônios no final. Então, a fotossíntese significa síntese utilizando a luz. Síntese na presença da luz. É geralmente definida como o processo pelo qual o organismo consegue obter o seu próprio alimento.
produzir molécula orgânica a partir da luz. Esse processo ele é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química. O processo de fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, que são encontrados nas folhas. Então, quando a planta realiza fotossíntese, ela absorve água e sais minerais do solo, seiva bruta. Isso vai subir pelo xilema, vai chegar essa seiva bruta lá nas folhas, que tem cloroplasto. Nessas folhas, na presença da luz e absorvendo gás carbônico, essa planta consegue transformar essa luz solar, que vai ser a energia de que ela necessita, gás carbônico, água e sais minerais, em moléculas orgânicas, como por exemplo em glicose. Então, a planta sintetiza a glicose, principal produto aí da fotossíntese, a partir da luz, do gás carbônico e também de água e sais minerais que ela absorve. Então, é importantíssimo a gente relembrar, então, o xilema vai trazer água e sais minerais do solo para que seja realizada a fotossíntese nas folhas, e aí tudo isso produzido pela fotossíntese vai ser redistribuído para todas as partes da planta a partir do floema. Transpiração. A planta transpira, a gente transpira, a planta também transpira. O processo de transpiração vegetal engloba a passagem de água por todo o corpo da planta, desde a sua absorção nas raízes, transporte através do xilema, movimentação até as porções superiores da parte aérea, culminando com a sua evaporação na superfície das folhas através dos estômatos, estruturas que fazem com que essa água saia em forma de vapor. Então, essa água que a planta está absorvendo, ela vai eliminar parte dela em forma de vapor pelas suas folhas. Quanto mais água tem no solo, mais ela vai transpirar. Gutação. A gutação é o processo pelo qual a planta elimina água em estado líquido. Na transpiração é em forma de vapor, na gutação é em gotículas, é em estado líquido. A gutação ela ocorre quando a quantidade de água absorvida pelas raízes é maior do que a capacidade da planta em eliminar essa água a partir das folhas por transpiração. Então, quando tem muita água no solo e só pela transpiração ela não está conseguindo eliminar esse excesso de água, ela vai liberar essas gotículas de água mesmo em estado líquido. E isso, gente, não é o sereno, não é o que acontece lá de noite que a gente vê as plantinhas com o orvalho, não. Isso aqui é a planta mesmo liberando gotículas de água, geralmente por um excesso de água que existe no solo, no vaso em que ela esteja. Então, temos a planta respira, viu, gente? Respiração é diferente de fotossíntese. Na fotossíntese, a planta sintetiza na presença da luz glicose, ela absorve gás carbônico e libera oxigênio. Na transpiração, ela libera água em forma de vapor. Na gutação, ela libera água em forma de gotículas em estado líquido. E a planta respira, igual a gente respira. A planta é um ser aeróbico e quando ela respira como nós, como todo ser aeróbico. O processo de respiração, ela vai fixar o oxigênio atmosférico, vai quebrar esse oxigênio na respiração celular e vai liberar gás carbônico para a atmosfera. Por isso que nós não podemos dizer que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, porque todo o oxigênio que a planta libera na fotossíntese, ela consome na sua própria respiração. Então, lá no ensino fundamental, a gente estuda só que a planta faz fotossíntese, para não confundir as crianças. Mas a planta, além de fazer fotossíntese, ela também respira, porque todo ser vivo respira. E ela respira de forma aeróbica, fixando o oxigênio e liberando gás carbônico. Então, o oxigênio que ela libera na fotossíntese, ela consome na sua própria respiração. Por isso que as florestas são importantíssimas, mas não são o pulmão do mundo.
Quem libera mais oxigênio do que consome são as algas marinhas, principalmente. Então, as algas nos oceanos liberam mais oxigênio do que consomem na sua própria respiração. Então, uma planta para crescer e se desenvolver, ela tem fatores externos e fatores internos que influenciam. Fatores externos que afetam o crescimento e desenvolvimento dos vegetais, nós temos a luz, principalmente energia solar, o gás carbônico, água, minerais em geral, temperatura, comprimento do dia, a própria gravidade, tudo isso pode ser fator que favoreça ou não ou prejudique o desenvolvimento da planta. Então, isso são fatores externos, mas existem também fatores internos. Esses fatores internos são principalmente os hormônios. Os vegetais produzem hormônios e esses hormônios também são chamados de fito-hormônios. São substâncias produzidas pelas plantas e, como eu disse no início da aula, o homem já consegue sintetizar essas substâncias também de forma sintética e acrescentar nessas plantas para que elas se desenvolvam da maneira como ele deseja. Então, os fito-hormônios são produzidos pelas plantas e atuam na regulação e no seu desenvolvimento e crescimento. Os principais hormônios vegetais são eles as auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. Então, esses hormônios são produzidos pela planta e o homem também produz e acrescenta eles para a sua agricultura, tá? E esses hormônios não são prejudiciais para a nossa saúde, não, viu, gente? É mito dizer que a planta com hormônio é uma planta que vai causar câncer, que vai nada disso, não é verdade. Então, vamos falar dos hormônios principais que as plantas produzem, que nós também podemos acrescentar nessas plantas. Temos as auxinas. São hormônios vegetais que controlam os movimentos das plantas em relação à luz. Isso é chamado de fototropismo. Quando uma planta é iluminada de um único lado, as auxinas migram para a região menos iluminada, causando um alongamento celular que tem como consequência a planta se curvando em direção à fonte de luz. Eu tenho aqui uma plantinha que está passando por isso. Essa plantinha aqui, ela fica numa janela minha, e aí como ela fica na janela, ela está se curvando como se fosse em busca da luz. Por que que ela está buscando a luz? Na verdade, olha só, quando a planta está, aqui seria um galinho, né? Uma plantinha jovem, e aqui está a luz. Essa luz, ela vai fazer com que as auxinas que essa planta produz, a auxina vai para a parte que está sombreada. Então, a luz está de um lado, a auxina vai para o outro, e a auxina indo para o outro lado, se concentrando do outro lado, ela faz com que as células daquele lado cresçam mais. Como as células vão crescer mais, essa planta vai se curvar para a luz. Na verdade, é porque a auxina, ela está migrando para o lado de sombra. O aumento da auxina do lado de sombra faz com que essa planta cresça em direção à luz. Desliga aí o microfone, quem está com o microfone aberto, por favor. Então, as auxinas... Desculpa te interromper, mas aí isso também acontece no girassol? Sim, toda planta. Toda planta. Se a gente Por isso coloca... que ele sempre fica, tipo, virado, né? Então, só que o girassol, eu não sei se... É porque parece que o girassol é todo dia e toda noite, né? Eu não sei te falar, mas toda planta, ela tem influência da sombra, aonde a auxina migra para a região sombreada e aí vira. Só que se o girassol é todo dia ele vira para um lado e para o outro, eu não tenho certeza, não sei. Aí seria algo espontâneo, eu não sei, eu tenho que pesquisar sobre o girassol. Mas, por exemplo, aqui na minha planta, essa plantinha que fica na minha janela, ela tá virada. Aí eu vou e viro ela ao contrário.
Quando eu viro ela ao contrário, aí a auxina, ela vai para a região, ó. Aí a auxina vai para outra região e a outra região vai crescer também. Então, por exemplo, eu tenho as plantinhas aqui, quando elas estão viradas para um lado, eu viro elas do contrário, porque eu quero que elas cresçam também para o outro e vai se equilibrando. Entendi. Então, agora Obrigada. o girassol eu vou ter por nada. O girassol, assim, eu só ouvi falar. É total ignorância mesmo em relação ao girassol. Se ele vira todo dia e de noite, todo dia, aí essa auxina não teria esse poder tão rápido. A auxina demora um pouco para atuar e essas células crescerem e a planta virar, tá? Quando a gente corta, pessoal, a gema apical de uma planta, por exemplo, eu tenho aqui, a auxina está em todo o caule. Quando eu corto a gema apical, que é essa parte superior da planta, eu faço com que as gemas laterais que estavam inibidas, aqui ó, os brotinhos, estavam inibidos por causa da auxina. Eles são ativados. Então, quando eu corto a parte superior da planta, ela não vai crescer mais para cima. E aí ela vai crescer para os lados, ela vai aumentar a sua folhagem, vai aumentar o seu desenvolvimento. Então, a poda muitas vezes é necessária para a gente não ter aquela planta compridona. E é necessário também, quem quer ter uma planta bonita, poda, vai podando para que as gemas laterais se desenvolvam e a gente tenha uma planta mais cheinha, mais bonitinha ali. Porque muitas vezes as plantas são utilizadas como ornamento, né, nas casas mesmo. Desculpa. Giberelinas. As giberelinas são hormônios vegetais que regulam vários processos de desenvolvimento. Pessoal, os hormônios vegetais, assim como os nossos hormônios, não são, assim, eles não atuam numa única situação. Eles atuam em tabela em várias situações também. Então, as giberelinas, elas atuam em vários processos de desenvolvimento, incluindo o alongamento de caule, germinação da semente, dormência dessa semente, na floração, no desenvolvimento de flores e senescência de folhas e frutos. Senescência é no envelhecimento, no amadurecimento de folhas e frutos. Então, as giberelinas, por exemplo, se eu jogar a giberelina numa planta anã, ela vai fazer com que o seu caule se desenvolva e essa planta cresça. A giberelina, utilizada em frutos, por exemplo, se o homem quer frutos sem sementes, ele vai jogar essa giberelina lá e ele vai fazer com que essa semente adormecida, talvez eu já comi melancia sem semente. A melancia sem semente, ela fica lá com aquelas sementinhas bem pequenininhas. Na verdade, a giberelina é utilizada ali para a semente não se desenvolver. Então fica aquele fruto, ele parece que não tem semente, mas ele tem umas sementinhas bem pequenininhas ali. E na verdade é porque a giberelina utilizada, ela evita que a semente se desenvolva, cresça. E aí a gente vai ter um fruto sem semente, que é algo assim, muito desejado pelo homem, né? A gente acha mais gostoso, né? Uma fruta sem semente. Para a natureza, não é bom, porque a semente ela tem o poder de dar origem a uma nova planta. Mas para quem quer comer aquele fruto, fecha aí o microfone, gente. Feche o microfone, por favor. Então, os frutos sem sementes, eles são muito desejados pelo homem, porque a gente não quer semente, né? A natureza precisa delas, mas o homem não quer. Então, aqui eu trouxe também uma comparação da uva Thompson, que é uma uva sem semente, aonde a gente tem ela aqui pequenininha, que não foi aspergido giberelina, e a uva grandona, cachos enormes, uvas alongadas, aonde a giberelina ela é borrifada, ela é aspergida lá na parreira, lá no pé de uva. Então, essas uvas sem sementes, essas uvas alongadas,
na maioria das vezes, é graças à giberelina, que é esse hormônio, tanto produzido pela própria planta, como também produzido artificialmente pelo homem e aspergido no vegetal, fazendo com que a gente tenha frutos sem sementes e mais desenvolvidos. As citocininas são assim chamadas porque... Ixi, gente, vamos lá. Porque estimulam a divisão celular, que é a citocinese. Evita a senescência, que é o envelhecimento do fruto, e o envelhecimento também da planta. As citocininas são produzidas nas raízes e transportadas através do xilema para todas as partes da planta. Embriões e frutos também produzem as citocininas. Então, por exemplo, hoje eles já usam citocininas no brócolis, na alface, para evitar que esses vegetais envelheçam, porque esses vegetais, naturalmente, eles vão envelhecer rapidamente. Aí eles jogam citocinina, que é hormônio vegetal, e aí esse vegetal vai ter ali mais tempo de vida para ser vendido, né? Para não ter uma perca aí desse vegetal. O ácido abscísico apresenta uma ação contrária aos efeitos da giberelina, já que age na manutenção da dormência em sementes e inibe a síntese das enzimas de degradação das reservas dessa semente. O ácido abscísico, eles achavam que era ele responsável pela queda das folhas, mas não é. O ácido abscísico, ele atua também inibindo a germinação das sementes, promovendo a senescência, que é o envelhecimento, a dormência das gemas laterais ali, como eu mostrei, e também o fechamento dos estômatos. Quando o inverno ou a estação seca passa, as condições melhoram e os vegetais voltam a crescer e a se desenvolver. Então, é ele que faz com que tenha aí todo um desacelerar do desenvolvimento dessa planta para ela suportar essas condições adversas, geralmente no inverno, para depois ela poder se desenvolver bem. O etileno. O etileno é um hormônio gasoso e é produzido em quase todos os tecidos vegetais em resposta ao estresse que essa planta vivencia. Promove vários efeitos nas plantas, como a germinação de sementes e a senescência, o amadurecimento ou envelhecimento dessa planta. Outro efeito marcante do etileno é no amadurecimento de frutos e na abscisão de folhas, flores e frutos. Então, quando a gente vê uma fruta amadurecendo, meu avô era assim, comprava um cacho de banana maduro. Ele envolvia no jornal, colocava dentro de um forno desligado e as bananas amadureciam. Por que elas amadureciam mais rápido no jornal dentro do forno ali desligado? Porque o próprio etileno produzido pelo fruto, ele não ia evaporando e saindo do fruto. Ele ficava ali preso dentro do forno e na banana que estava envolvida por jornal. Então, se você envolve um fruto no jornal, deixa lá no cantinho protegido, ele fica com o próprio etileno produzido e ele vai amadurecer mais rápido. Se não quer esse amadurecimento, você vai deixar arejado e o etileno que vai sendo produzido vai sendo eliminado. Então, quem faz as folhas caírem achava-se que era o ácido abscísico, mas não é. Quem faz as folhas caírem, na verdade, é o etileno que faz também os frutos amadurecerem. Então, quando a gente vê uma paisagem linda dessa aí de outono, as folhas caindo, quem faz essas folhas caírem é o etileno produzido pela própria planta. Então, aqui tem uma desses sítios, Gilsat, eles mostrando como que é quando eles colocam as bananas expostas a um gás etileno e quando elas não são expostas ao gás. Então, o sabor, gente, fica o mesmo, tá? Fica adocicada, tudo normal. Só que o etileno vai acelerar o processo de amadurecimento desse fruto e às vezes é necessário para algumas situações. Então, você comprou lá um monte de banana verde. Você quer que elas vão amadurecendo de forma diferente? Você pode, se você quer que um cacho lá amadureça mais rápido, enrola no jornal, guarda num lugarzinho ali
abafado, você vai ter aquela amadurecendo mais rápido do que as outras, porque o próprio etileno produzido vai fazer com que esse fruto amadureça mais rápido. E é isso. Finalizando, deu tempo, né, gente? Então, é isso. Os hormônios são produzidos pela própria planta, não fazem mal para nós quando nós introduzimos esses hormônios. É mito dizer o sabor é o mesmo, o vegetal não muda a sua genética e esse hormônio introduzido também não muda a nossa, tá? Alguma pergunta, pessoal? Que era isso que eu tinha que falar hoje. Tá tudo certo? Entenderam? Sim? Então, olha só. Quero que vocês façam um resuminho no caderno. Só assistir a aula é pouco, sabe, gente? É pobre, assim. Para a gente fixar o conteúdo, faz um resuminho no caderno, coloca aí fisiologia vegetal. Você pode assistir novamente essa aula. Eu vou disponibilizar esses slides também no site também, para você depois assistir só o slide. Vou disponibilizar o vídeo também dessa aula. E eu sugiro que você faça um resuminho. Põe a data de hoje, 9/6/2020. Coloca lá, fisiologia vegetal. Você faz uma tabelinha, tem tabelinhas bem resumidas sobre os hormônios vegetais. Sobre isso tudo que eu falei hoje, fotossíntese, transpiração, glutação, faz um resuminho no seu caderno que vai ser importante para você, para o seu ensino médio, para o seu Enem, para a sua vida, tá bom? Alguma coisa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Então tá. Professora, só uma curiosidade, e as plantas carnívoras? As plantas carnívoras, elas são vegetais como qualquer outro vegetal. Ela é um ser autótrofo fotossintetizante. A maior parte dos nutrientes que ela necessita, ela produz moléculas orgânicas a partir da fotossíntese, mas ela tem um suplemento alimentar a partir de proteína animal. Então, ela geralmente, eu já tive várias em casa, ela geralmente tem um odor que atrai moscas, atrai insetos. Aí ela captura esses insetos, ela libera enzimas digestivas e ela absorve parte dessas proteínas desse animal ali que foi capturado. Então, é planta, é autótrofo fotossintetizante, mas ela tem essa possibilidade de complementar a sua alimentação. Ela não vai ter desnutrição se ela não capturar insetos. Se ela parar de fazer fotossíntese, sim. Mas esses insetinhos é só um complemento alimentar. Entendi. Obrigada, professora. Verdade. Então, pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a aula. Sugiro, então, que vocês façam um resuminho no caderno. Esse assunto estará na avaliação de segundo bimestre. Tá bom? Professora, Sim. é que eu queria falar com você, mas é só Carolina. com você. Sim. Ah, tá. Não, a gente fala no Instagram, então. Tá. Tá bom? Tá bom. Então tá. Tá bom. Obrigada. Gente, beijo. Eu queria ver a carinha de vocês, que eu sinto saudade. Ver essa tela assim, dá Professora, qual vai saudade. ser o conteúdo da prova? Deixa eu elaborar primeiro, mas eu estava pensando, eu tenho que fazer uma avaliação de 10 questões. Cada questão eu preciso, assim, eu estou pensando em pegar assuntos do semestre. Mas quando eu elaborar, aí eu vou falar detalhadamente. Entendi. A senhora fala pelo Instagram ou pelo Sim, GR8? ou na próxima aula mesmo, quando eu elaborar. É porque A minha prova é a eu não sei se a última, professora... Ah, não, então tranquilo. tá? Eu acho que é dia 26. É dia 26, aham. Ah, então, tem muito tempo ainda. Pois é, e semana que vem, como o dia 16 não tem prova, então provavelmente a gente vai ter aula no Zoom. Dia 16 e dia 23, né? Sim, sim. Mas parece que dia 16 tem um negócio que eu vi a coordenação falando. Eu vou olhar. Então, Aí eu falo lá no Instagram. Tá bom, Tá professor. bom? Beijo, gente. Fica com Deus, tá? Beijo. Se cuidem. Você também. Obrigada.